A primeira coisa que você precisa entender, quanto mais perto do usuário, mais difícil é o teste, mais complexo ele fica. O teste funcional é um teste que está muito mais próximo do usuário. É como o seu usuário, o seu cliente vai clicar nas telas, como ele vai chamar a sua API, como ele vai interagir de fato com o seu código. Mas não com o código, né, mas interagir com o seu sistema, interagir com a sua aplicação. Quando a gente fala sobre teste de unidade, a gente está muito mais próximo do código. Está muito mais próximo do detalhe do método. Está mais próximo do if que tem dentro do método, do valor da variável, do valor do retorno, o valor que entra no método. Então veja que o teste de unidade ele é muito mais próximo dos devs e do código do que do usuário. Então um teste desse tipo ele é mais simples de fazer. Apesar da gente achar que ele dá mais trabalho porque ele produz mais código, ele é muito mais simples. Por outro lado, o teste funcional, ele é muito mais complexo. Às vezes a gente vê o pessoal em palestra, a gente vê em vídeo na internet, o cara vai lá, começa a fazer uma automação de teste, né? Grava a tela, e aí clica aqui, olha só como é legal, você clica, e aí aparece a mensagem, como se fosse o usuário fazendo, e todo mundo acha aquilo lindo e maravilhoso. E é interessante até de ver ele rodando ali. Mas ele, em termos de teste, como o objetivo testar software, ele é mais complexo do que o teste de unidade. Um clique na tela, ele passa por muito mais fluxos. Você é obrigado a passar por vários métodos, várias classes. Tem muito mais informação que trafega dentro do seu teste do que no teste de unidade. Então, se eu estou lá no teste de unidade e vou testar um método, só tenho que me preocupar com os parâmetros de entrada e o que o método vai soltar no final lá. Qual que é o resultado esperado. No caso de um teste funcional, quando eu clico no botão, acontecem zilhões de coisas atrás daquele clique de botão. Vai ter validação, vai ter cálculo, vai ter regra de negócio. N regras de negócio, N validações. Então você precisa se preocupar com várias variáveis. Tudo isso vai gerar várias combinações de testes diferentes. E aí, quanto mais combinação você tem, mais complexo o teste fica. Você vai ter que montar uma planilha, uma tabela de decisões. Mas aqui se eu passar um parâmetro 1, ele vai gerar esse resultado. Se eu passar um parâmetro 2 combinado com o parâmetro 1, ele vai gerar um outro resultado. E agora imagina isso numa funcionalidade que seja grande. Porque às vezes a gente pensa também em teste funcional, você não vai ver a pessoa fazer uma demonstração de teste funcional com uma tela gigante, um formulário gigante que faz cálculo, que aplica um monte de regra. Ele vai te mostrar uma telinha de mobile lá, com 2, 3 campos, uma telinha de login. Um formuláriozinho com 3, 4 campos no máximo ali. Na sua vida real não vai ter essa facilidade toda aí. Você vai pegar uns sistemas que são difíceis de mexer, coisas complexas, cheias de regras, cheias de condições. E seu teste funcional ele vai ficar complexo tanto quanto a sua tela. Esse é o lance. Né? Quanto mais combinação de parâmetro, mais combinação de coisas, de inputs na tela que você precisa fazer, mais combinação de resultado esperado vai ter também. E aí seu teste ele fica gigante por causa disso. Então quando a gente começa os testes pelos testes funcionais, que parece mais fácil porque já está ali na tela, estou só clicando no botão ali, já é muito mais próximo do que a gente é acostumado a fazer, né? Apertar F5, sair clicando em botão na tela lá no Visual Studio, quando eu abro o browser aqui, o teste funcional parece mais acessível, mas ele tem essas complicações aí, é mais difícil. Até porque também, quanto mais coisa você vai ter na tela, vai ser mais difícil de manter o teste também. No final das contas, teste funcional, teste de integração também é código.